Eu não vou dormir antes de contar o capítulo 8. Então, vamos lá. O que mais poderia acontecer? Depois daquele dia, as coisas ficaram ainda mais difíceis. Eu tive que me preparar para deixar a propriedade. E o difícil foi porque eu estava desempregada e fora de qualquer escola e não podia me mudar para nenhum novo endereço. Eu tinha móveis excelentes e os guardei por 2 meses em um depósito em Esquive. Eu liguei para o pai deles para vir buscar os móveis das crianças e o restante dos brinquedos e muita madeira que usei para criar coisas para nossa casa. Como eu estava desempregada, eu não consegui manter os meus móveis lá e tive que vendê-los por preços muito abaixo dos seus valores originais para esvaziar o lugar, e algumas das outras coisas foram pedidas por falsos amigos que estavam apenas esperando os motos aqui bem. Onde é que eu tô? Algumas das outras coisas foram pedidas por falsos amigos que estavam apenas esperando que eu fosse possivelmente presa ou deportada para que eles não pagassem pelo o que eles levaram, em promessa de comprá-los. Morei 3 meses na casa dos meus antigos vizinhos que conheciam bem os meus filhos em Morse, na cidade onde eu vivia antes. Cidade onde morei com os meus filhos por 5 anos. Onde morávamos antes de nos mudarmos para Esquive. Eu me mantive ocupada pintando a casa deles, ajudando a construir uma casa de verão. Eu fiquei muito estressada com todas essas mudanças, porque não é fácil morar em uma casa que não é sua, mas fiquei grata pela porta aberta. O casal não conseguia entender o que eu fiz. Eles pensaram que poderia ser mais fácil para mim mentir ou manter o padrão em silêncio, concordando em aceitar os métodos da prefeitura. Mas se eu tivesse feito isso, eu me sentiria como se estivesse cometendo uma traição aos valores que aprendi com Deus. Pouco antes do final desse período, fiquei em outra casa com um amigo senhor que conheci também em Morse. Ele estava sempre presente para me ajudar com as crianças quando eu mais precisava. Na doença, ele arriscou sua própria saúde para nos ajudar, trazendo alimentos, pois todos nós estávamos doentes de um vírus adquirido pelas crianças no jardim de infância. Ele me ajudou financeiramente também, em Esquive, com todas aquelas contas e o governo querendo extrair de mim uma renda que eu não possuía. Fiquei 2 meses em seu apartamento e foi enquanto eu estava lá que fui chamada para outra audiência de natureza criminal. Como o meu advogado ainda estava programado para cuidar da próxima audiência, enviei um pedido ao tribunal para ter outro advogado porque ele não se mostrou corretamente comigo anteriormente. Eles atenderam ao meu pedido e me ofereceram um advogado. Aquele tribunal foi aberto ao público e esse meu amigo pôde ir também me dar apoio. O meu ex-marido também estava lá com um suposto advogado, mas o caso era apenas sobre mim contra a lei dinamarquesa. Escrevi os versículos que eu queria mostrar ao juiz e a minha falta de vergonha por criar meus filhos sob métodos bíblicos. Eu sabia que isso não faria nenhuma diferença nos resultados esperados, mas o faria ver que a lei que ele defende é o oposto daquela dita na Bíblia. O promotor tentou colocar meus valores dentro de uma categoria de violência real que acontecia com crianças de outras famílias. Mas pelo versículo que li e pela aparência das crianças no vídeo, o juiz pôde ver que não havia violência, mas um descumprimento da lei dinamarquesa. Alguns juízes votaram
em quanto tempo eu deveria passar na prisão por dar um tapa no bumbum do meu filho, por ele me confrontar com desrespeito e raiva. Alguns votaram por um período de 3 meses, mas a promotoria queria 5 meses. A maioria votou por 2 meses e mais uma advertência de deportação se eu fizesse isso de novo. Que tipo de veredito é esse? Se eu fosse culpada por violência doméstica, todos esses períodos sugeridos seriam considerados muito pouco tempo atrás das grades. Mas se a violência não ocorreu, por que não seria justo me deixarem livre de qualquer condenação? Eu pedi a Deus que ele frustrasse esse resultado, não me deixando ir para a prisão, nem mesmo por um dia. Ou como eu poderia ter força para continuar dizendo às pessoas que ele é o dono de todas as coisas? O promotor não obteve o resultado que queria, mas pensou em apelar para um tribunal superior, dando também informações falsas de mim, dos meus valores a um jornal local no dia seguinte, afirmando que a Bíblia não foi entendida corretamente por mim, mas nunca pediu ao jornalista que escrevesse os versículos mencionados no tribunal, para que as pessoas julgassem a mensagem dos versículos por si próprias. Deus ouvia a minha oração e as coisas aconteceram de tal forma que comecei a ter um lugar para morar e fiquei livre de ir para a prisão porque eu fui admitida em uma escola de culinária com um programa de gastronomia, algo que eu não tinha mais direito de ingressar, porque essa era a minha 4ª tentativa em uma escola, e isso não é permitido na Dinamarca. Eu fui estranhamente aceita e um quarto gratuito que me fora oferecido na escola. Eu tinha também comida e roupas lavadas gratuitamente, até que eu pudesse começar a receber um apoio estudantil. Dinheiro. Uma carta de oferta de prisão domiciliar veio, a famosa tornozeleira. E isso se encaixava na minha situação, mas eles me pediram para eu ter um endereço adequado. E de repente alguém que morava no meu antigo endereço em Mons simplesmente saiu e deixou todas as suas coisas para trás. O apartamento ficou vago, mas como estava em más condições, o proprietário não me pediu nenhum depósito de aluguel. E eu tive 2 semanas livre da escola para restaurar o imóvel e viver bem nele. E é por isso, é hoje. É só isso por hoje. Amanhã será o capítulo chamado Humilhação. Vou te mostrar. Aqui, ó. Humilhação. Ó. Tá vendo? É isso aí. Então tá. Tchau.